Em 2008, Brad Johnson teve contato com um ser extraterrestre sírio, e desde então ele também encontrou e se comunicou com uma variedade de outros seres, incluindo aqueles do interior da Terra. Ele é o fundador do Wisdom Nexus, um canal popular do YouTube. Ele também é o promotor do relatório de inteligência da Terra. Além de ministrar ensinamentos de sabedoria por meio do seu canal no YouTube e de seu site, ele tem recebido recentemente informações sobre o Atlas 3i a respeito de grandes mudanças que estão prestes a acontecer na Terra. Informações realmente importantes sobre o que podemos esperar em 2026. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global, humana, extraterrestre, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, Brad. Estou feliz por estar de volta. Obrigado por me receber, Michael. Eu estou gostando muito desse novo relatório de inteligência da Terra que você está fazendo. Eu acho que isso é algo muito útil para as pessoas, pois oferece um resumo do que está acontecendo ao redor do mundo a partir da perspectiva do tipo de comunicação psíquica que você pratica. Talvez você possa dar às pessoas uma pequena prévia do que você faz no Earth Intelligence Report, que você publica no seu canal do YouTube. Eu tinha o meu relatório de inteligência da Terra no meu canal do YouTube há alguns anos e eu senti vontade de trazê-lo de volta porque, ao rever muito dos conteúdos populares do meu canal, percebi que o relatório chama bastante atenção. Recebi muitos comentários dos espectadores, pensei que precisava voltar a fazer isso de novo, estive ocupado com outras ideias e decidi trazê-lo de volta. Lancei o programa pela primeira vez, era basicamente eu fazendo uma narração em voz alta com texto na tela, mostrando belos planos de fundo do relatório de inteligência. Basicamente é o que eu chamaria de conexão com o consórcio da inteligência infinita. Isso me ocorreu em 2010. Foi depois de eu estar canalizando hadrones, estar na casa de um amigo por um tempo. Eu estava no computador quando comecei a receber um fluxo de informações. Preciso anotar isso. Eu simplesmente entrava no meu estado de canalização, começava a canalizar. Na verdade, não tinha personalidade. É muito mais um trabalho coletivo. Você está sintonizado com uma consciência coletiva que te fornece um fluxo de informações. O que significa que eu posso falar com ele e ele pode falar comigo. Falava-se muito sobre previsões, remontando até 2010. Não era o relatório de inteligência da Terra naquela época. Eram apenas pequenos boletins, artigos que eu escrevia e depois repassava para as minhas listas sobre como analisar eventos atuais e previsões. Então eu comecei a migrar para o formato de vídeo que surgiu alguns anos atrás. O relatório de inteligência da Terra é apenas um dos meus novos vídeos que eu publiquei no canal do YouTube, para dar uma perspectiva extra sobre as coisas, para analisá-las de um ponto de vista coletivo da Terra e obter muito mais informações sobre isso. É um fluxo um pouco diferente do que eu estou fazendo com o Wisdom Nexus. Eu faço isso na sexta-feira, essa é a minha transmissão online. Interajo bastante com as pessoas, enquanto o relatório de inteligência da Terra é apenas uma mensagem comunicada que abordará muitos assuntos diferentes. Um dos recentes foi sobre o Atlas. O próximo que está por vir será sobre guardiões humanos. Analisando os antigos Anunnaki, provavelmente os seres do interior da Terra. Isso nos dá muito mais informações sobre o que está acontecendo no mundo, de um ponto de vista coletivo, ao observarmos os eventos atuais se desenrolando, algo que não é realmente discutido na mídia tradicional. Eu sei que você se comunica com uma variedade de seres. Você também complementa isso com as suas próprias habilidades psíquicas. Sei que você também faz leituras de tarô. Acho que é realmente acessar o seu eu superior. A leitura de tarô faz parte disso. Eu faço isso às vezes. Normalmente isso se conecta aos registros acásticos
Irei ao acástico, começarei a obter informações, mas eu nem preciso fazer isso de verdade. Há momentos em que eu posso consultar as cartas, fazer uma leitura. Às vezes posso trazer o drone, ele consegue fazer uma leitura sobre alguém. Há momentos em que eu consulto os registros acásticos, eles me fornecem informações. Há momentos que eu entro em contato com o meu eu superior. Muitas informações me são transmitidas. Existem muitas fontes às quais eu posso recorrer para pesquisar informações. Já realizei interações empáticas com Atena, da civilização da Terra Interior, que vive sob a Grécia. Eu consigo entrar em contato com ela. Posso me conectar com alguns outros tipos de seres, mas frequentemente me dirijo à inteligência mais elevada. Essa inteligência que surge através de mim por um fluxo natural. Depende da pessoa. Existe uma matriz de coisas diferentes às quais eu posso me conectar, seja uma de cada vez ou todas. Você poderia explicar como seria possível acessar os registros acásticos? É como se o terceiro olho se abrisse, de repente você conseguisse ver dentro. Como é que isso funciona? Não tem nada a ver com a abertura do terceiro olho. Tem a ver com o estado das suas ondas cerebrais. Quanto mais você se treina em meditação, existem dispositivos simples que você pode usar, como uma faixa na cabeça que consegue analisar seus estados de ondas cerebrais. Naturalmente, estou sintonizado nas frequências naturais alfa e delta. Essas frequências são muito fortes. Quando já estou nesse estado, é realmente apenas uma questão de intenção e ajuste para mim entrar nesse estado e receber informações do acástico. Não é como uma experiência visual, em que você basicamente só vê a tela. E todos esses visuais incríveis aparecem do nada. Eu raramente consigo ter qualquer tipo de alucinação visual. Grande parte disso vem de impressões intuitivas. É mais ou menos o que as pessoas chamam de momento eureka. É assim que eu sempre trabalhei, desde que eu comecei isso, em 2008. Apenas se coloca numa postura relaxada e pode trabalhar com os chakras. E depois disso você começa a mover muito mais para o hemisfério direito do cérebro. Ao acessar o hemisfério direito, é lá que toda a informação se encontra. Você está se treinando para sair do hemisfério esquerdo do cérebro e se mover muito mais para o hemisfério direito, para que todas essas informações gerais possam chegar até você. O hemisfério esquerdo funciona como uma espécie de mensageiro, tentando digerir grande parte do que está recebendo. Apenas com o hemisfério direito, porque ele é vasto demais. Você faz o que pode para conseguir pedaços disso. É assim que eu realmente faço. Não me custa nenhum esforço. Depois de 17 anos treinando, praticando todos esses estados, tudo se torna muito mais natural. Você acaba eliminando muita interferência. Grande parte disso é traumático. Tudo isso começa a diminuir porque você está fazendo o trabalho de limpeza. Como se fosse um portão aberto. O portal se abre e de repente você tem essa conexão com o divino, onde praticamente tudo está ao seu alcance. Mesmo que eu possa ler tarô, que eu possa me conectar com um especialista em drones, isso não é realmente o que eu faço principalmente para mim. É simplesmente a conexão com essa inteligência superior, com os estados de ondas cerebrais naturalmente alinhados em que me encontro, que permite que essa transmissão aconteça. Com o consórcio de inteligência infinita, que eu acho que é uma espécie de ponto de apoio a partir do qual vêm os relatórios de inteligência da Terra, parece semelhante ao coletivo Ra, no qual a lei do foi baseado no início dos anos 80. É disso que estamos falando. Eu acho que eles se descrevem como uma espécie de complexo de memória social.
É um coletivo semelhante a esse, embora eles não se identifiquem como o coletivo bruto. É o consórcio da inteligência infinita. O coletivo bruto representa um consórcio diferente, e todos juntos, o complexo da memória social representaria de fato uma inteligência monádica. Significa que você não está lidando com um único indivíduo, você está lidando com um coletivo, assim como o Adronis também faz parte de um coletivo sírio. Ele é um porta-voz. Ele é um representante disso, mas representa a consciência coletiva síria. Quando se olha para o bruto, representa o complexo de memória social do coletivo bruto. Você está olhando para uma mônada de seres. Quando se analisa o consórcio de inteligência infinita, não consegui identificar a extensão desse grupo. Simplesmente eles estão lá. É como olhar para um plano ou uma dimensão a qual você está se conectando. Eu não tenho um embaixador ou um representante. Adronis é um representante. Ra é um representante. Essas não têm representante, simplesmente a pura consciência coletiva, ou consciência de unidade que o consórcio de inteligência representa. Então, o que eles tinham a dizer sobre o cometa Atlas ser um cometa que está trazendo muitas mudanças para o nosso sistema solar? É um cometa muito singular. Há quem diga que o Atlas é uma nave espacial. Felizmente não é uma nave espacial, mas está sendo monitorada e trabalha em conjunto com a inteligência extraterrestre. Quando esses tipos específicos de cometas entram em Adronis, são chamados de plantadores de semente. O consórcio de inteligência infinita afirma ser uma semente que está atravessando o sistema estelar e deixando fragmentos de informações que se alinharão diretamente nas atmosferas dos planetas pelos quais passa. Nesse sentido, funciona como um atualizador. É uma questão de se deslocar pelo sistema estelar. Tem uma trajetória bastante previsível. Tem origens extraterrestres. Você pode começar a ver naves sobrevoando o cometa. Eles podem estar trabalhando para aprimorar sua trajetória. Mas esse é um cometa muito singular, entre os muitos que já tivemos. Além de Oumuamua, quando observamos o cometa Atlas, vemos que é um cometa singular, que o imaginário coletivo chama de Changebury. Está provocando grandes mudanças no planeta. E a minha impressão é que pode ser, na verdade, uma transformação do DNA nos planetas que toca. Isso significa que a intensidade desse cometa, ao percorrer a trajetória dos planetas, é quase como um pequeno alinhamento planetário. Possui esse tipo específico de intensidade. O coletivo estava dizendo que o cometa passaria em Marte e a Terra. Havia uma grande troca de energias entre Marte e Terra. É quase como um pequeno alinhamento planetário entre Marte e Terra. Há muita energia chegando ao mesmo tempo. Mas o que também está acontecendo é que esse cometa tem quase como um fluxo bidirecional de velocidade. Basicamente tem uma cauda forte, mas ao mesmo tempo parece ter uma cauda da frente. É um cometa muito singular. Sem entrar muito em detalhes, está dispersando muito dióxido de carbono, muito níquel. Quando essas fontes de luz convergem diretamente para as atmosferas, representam um efeito catalisador para que os planetas entrem num estado de luz de frequência mais alta. O que estamos vendo aqui é uma abertura muito maior dos véus entre a Terra e até mesmo alguns dos planetas vizinhos pelos quais o Atlas está se movendo, passando por Marte, Vênus e o Sol. Retorna também a Júpiter. Está deixando uma impressão, deixa uma calibração de frequência em muitas das atmosferas naturais dos planetas que se aproximam. O Atlas é um cometa, de acordo com as informações que você recebeu. E também está sendo acompanhado por inteligências ETs em naves espaciais que manipulam o cometa e o direcionam para essa trajetória específica, de modo que ele pudesse provocar essas mudanças de frequência. Muito interessante. A conexão entre você e eles, o que eles te falaram sobre a radiação de Marte e a radiação da Terra, e como o Atlas está estimulando isso, como isso impacta a nossa evolução como espécie. Isso vai fazer a nossa espécie evoluir muito.
Quando se observa a natureza da raça humana, percebe-se que a evolução não será tão instantânea quanto as pessoas desejam que seja. O que acontece é que se parece com uma curva em forma de sino. Estamos começando a subir muito mais nessa curva. À medida que avançamos, é o fenômeno externo que continua sendo o complemento da elevação. Então, basicamente, o que estamos vendo aqui são pessoas se levantando, subindo as ruas aos milhões nessas grandes cidades e dizendo: chega, não vamos deixar o mundo em destruição, não vamos nos deixar em destruição. As pessoas começarão a despertar. Quando as pessoas começam a despertar, é algo sutil, é suave, belo, não é algo barulhento e estrondoso. É algo muito, muito delicado. Mesmo quando um cometa muito grande, com mais de 5 quilômetros, está atravessando o nosso espaço, seguindo a órbita dos planetas, a uma velocidade incrível, ainda é algo sutil. Quando analisamos todos esses complementos, a curva normal da nossa evolução, isso acontece por meio de um fenômeno diferente. Isso vai acontecer por meio da ideia de mudanças solares. Como o Sol impacta a Terra. Estamos observando novamente mudanças relacionadas aos cometas. Uma delas é Swan. Também não me lembro do nome do outro, mas há outros cometas chegando, seguindo suas próprias trajetórias, só que diferente do Atlas. O Atlas é um produto singular. Novamente, todas essas coisas estão convergindo. A evolução natural da humanidade está caminhando para cima. Muita gente está com medo, acreditando que seremos dominados por uma ordem mundial, que estamos caminhando para uma sociedade distópica. Eu disse, meus amigos, vocês vivem uma sociedade distópica há séculos. O que você está vendo agora é que você está começando a perceber isso. Agora você está percebendo isso. Indica uma grande oportunidade de se transformar e evoluir. Superando essa situação, a nossa evolução está afastando de um sistema centralizado. Para onde estamos caminhando? É uma descentralização. Tudo começa a caminhar para a descentralização. Não apenas a nossa moeda, também a forma como educamos nossas famílias, nossos filhos. Como a tecnologia será. Tudo começa a caminhar muito mais para uma estrutura independente. Não imediatamente. Para que isso aconteça, muitas dessas grandes corporações, inclusive representantes do governo, precisam se envolver. Governos também são basicamente corporações. Todos eles precisam despencar, precisam cair, e algo novo precisa tomar o seu lugar, para que a humanidade prospere. Não podemos continuar dependendo de sistemas centralizados. A evolução natural da humanidade é avançar rumo à independência, saindo desses eventos relacionados ao comércio e à governança centralizada. Que tipo de segredos podemos esperar que sejam revelados através do Atlas? Especialmente em relação a Marte. Vamos aprender coisas como Marte foi evacuado em sua história antiga e que alguns marcianos vieram para a Terra para formar colônias, como acontece normalmente. Você acha que esses são os tipos de segredos que serão revelados em breve? Os antigos astronautas provavelmente falaram algo sobre isso em relação a muitos outros veículos. Ainda não estão fornecendo informações sobre o que está acontecendo na Terra em relação ao avistamento de extraterrestre. Há muitos vídeos militares que foram divulgados. Há uma quantidade de evidências. Mesmo tendo revelado algumas coisas, há muita coisa que não foi revelada. Antes mesmo de chegarem a Marte ou a Lua, ainda precisam revelar muitas dessas informações. Muita coisa disso está por vir. Também há pessoas falando sobre profecias, que seres extraterrestres aparecerão e ajudarão a humanidade. Portanto, existem profecias relacionadas a isso que também estão se concretizando. Portanto, veremos muito mais avistamento entre o ano que vem e o seguinte. Vamos receber muito mais denúncias. A ideia de poder rever informações. Marte ainda precisa esperar um pouco para ser divulgado. Novamente, programas como o History Channel, Alienígenas do Passado, podem abordar esse assunto. Ou qualquer outro grande canal. Não por agora, só quando começarmos a expor grande parte das coisas que aconteceram aqui na Terra. Então, o Atlas vai desencadear algumas mudanças de frequência importantes em nosso sistema solar e na Terra. Você falou sobre o impacto no DNA humano. Como isso se relaciona com a nossa mudança
de usar 7 centros de energia ou chakras para 12. Isso será depois de 2038. É sobre isso que eu vou falar, inclusive no meu webinário. Estamos passando por uma mudança muito forte do DNA. Vamos nos transformar em um novo tipo de ser humano. A resposta é sim. Você ainda será físico nessa dimensão, mas receberá muito mais informações. Isso não é algo que eu disse. Também veio de alguém como Edgar Cayce. Edgar Cayce até falou sobre o que é conhecido como uma linha do tempo egípcia, onde existe o que é conhecido como a polegada da pirâmide. Quando você começa a medir a geometria da pirâmide e a medir a abóbada que basicamente leva até a câmara do rei e calcula tudo isso junto à linha do tempo da Terra, termina em 2038. Isso não é algo que eu acompanhei em primeiro lugar. Eu estava recebendo informações sobre 2037, 38, voltando um pouco no tempo. Anos atrás, logo depois que fiz essa revelação, um assinante meu me disse: Brad, o que você está dizendo está muito de acordo com o que o diretor de realidade aumentada, Edgar Cayce Society, está falando sobre 2038. O nome dele é John Van Ella, e ele estava falando sobre 2038 ser o fim da nossa linha do tempo. Eu disse: interessante. Então eu fui dar uma olhada no material dele e vi exatamente o que ele estava dizendo. Eu disse: faz sentido, explica perfeitamente porque eu estou considerando 2038 como um marco muito importante. Então, como eu mencionei no vídeo, você precisa imaginar um funil como esse, e o início desse funil, que podemos basicamente rastrear, remonta a 2012. Então ele se afunila dessa forma, terminando em 2038. Então, o que está acontecendo agora é um colapso do tempo. Basicamente, há uma redução do tempo disponível. É por isso que os eventos estão acontecendo com tanta intensidade no planeta, porque existe essa incrível convergência de todos esses estados de eventos acontecendo simultaneamente. E com essa tensão contínua dos acontecimentos, isso levará a uma aceleração. Quando chegarmos a 2038, nos fará presenciar a mudança na singularidade. Passamos por esse funil, ao sairmos do outro lado, entramos em um universo completamente novo. Nesse universo completamente novo, o que podemos ver do outro lado somos nós mesmos, com 12 centros em vez de 7. Novamente, temos os 6 chakras e o centro da coroa. Daria um total de 7. Então, quando você ultrapassa esse limite, atravessa esse funil. Em 2038, sai do outro lado. Acontece um nascimento instantâneo. E é tão perfeito, eu posso afirmar isso com bastante certeza. 95% das pessoas no planeta nem vão perceber que algo aconteceu, mas o que realmente vai acontecer é uma cadeia de eventos que culminam num desfecho. É um fim definitivo das profecias. Ao final da profecia, tudo que representava o ápice da nossa civilização começa a se formar ao longo de 2038 e além. Basicamente, temos 12 centros. Assim, os 5 novos centros que estão sendo formados seriam os seguintes: seu 8º chakra representa um chakra planetário. Significa que você é capaz de se conectar com o chakra da Terra e obter inteligência, além de sentir muito mais a energia vital através da Terra. O 9º seria o chakra da estrela, que estaria diretamente ligado ao nosso Sol, permitindo a conexão com a inteligência solar. O 10º estaria basicamente posicionado no lugar mais próximo do centro da galáxia, o que representaria o seu chakra galáctico. O 11º se ancoraria em algum lugar dentro do universo, e esse seria o seu chakra universal. O 12º seria o chakra da unidade, assim como o chakra da alma. Significa, mais uma vez, conectar muito mais com as profundezas da sua alma para ajudá-lo a compreender quem e o que você é. Da melhor maneira que eu posso explicar usando a linguagem, esses seriam os 12 centros que se tornarão ativos para 2038. Atualmente temos acesso a esses centros, mas eles só se tornam realmente acessíveis a quem consegue penetrar os véus e aprofundar-se na análise desses chakras específicos. Eu mesmo nunca examinei, mas mestres e avatares vêm à Terra e têm acesso a esses centros específicos, pois eles são como fluxos de energia
que ajudam a compreender coisas mais profundas e complexas. Grandes avatares, como os avatares Ki, por exemplo, viriam à Terra com esses tipos específicos de ativação. Eles costumam ter 12 filamentos de DNA. Outra coisa que acontecerá no futuro é que novas gerações virão a esse planeta com 12 filamentos de DNA, em vez de menos. Nos dará uma ideia do que podemos esperar em 2038, quando haverá um colapso da antiga linha do tempo ou do antigo universo e a chegada do novo. O que isso significa é que todas essas dimensões obscuras representam uma tomada de poder corrupta, sejam elas de arcontes, gênios, demônios ou qualquer outro nome. Seus reinos estão entrando em colapso, não farão parte desse novo universo. É como se o velho fosse cerrado da escada e um degrau novo em folha fosse colocado no topo. E esse novo degrau representa a expansão dos chakras e da hélice de 12 filamentos. As pessoas podem perguntar, significa que quando eu chegar ao período 2038, terei 12 filamentos de DNA? Provavelmente será a ideia de que as novas gerações virão a esse planeta que revelará um hélice de 12 filamentos. Muitas dessas relações nem sempre são físicas. Muitas delas podem ser basicamente vibracionais. É necessário um aspecto dimensional maior, uma sobreposição, para que você as veja da maneira como são. 12 filamentos não significa trabalhar dentro desse reino físico, mas interagir com os outros. 2038, isso é daqui a 13 anos, o que parece muito tempo para muitas pessoas que são impacientes e querem mudanças rápidas. 2027 parece ser um ano que está repercutindo bastante entre as pessoas. Estamos recebendo muitos relatos dizendo que é quando os ETs, sistema de transmissão de emissões, serão reveladas, quando a divulgação acontecerá. 2027 é outro ponto de inflexão. É um ponto de apoio muito importante. 2026 haverá muito tempo em que veremos muitas coisas sendo reveladas ao mesmo tempo. 2038 não é um ano de divulgação. O problema é que quando eu falava sobre 2038, as pessoas reclamavam, porque eu lancei isso em 2019 e elas diziam, vou ter que esperar 17 anos. Eu disse, pessoal, na verdade não é uma escolha de vocês, é o ciclo de como as coisas são. Essa é a percepção sutil de como as coisas são. Não importa se você está impaciente ou não. Esse é o ciclo, é assim que o ciclo funciona. Frequentemente trabalhamos com ciclos de 12 ou 26 mil anos, baseados na representação de grandes informações, grandes transformações. Estamos prestes a chegar ao fim desse período em 2038. O tempo passa muito rápido, vai chegar antes que você perceba. Mas mesmo assim, isso é um ciclo. Quando olhamos para 2026, haverá umas grandes revelações. Pode até haver alguns avistamentos importantes de proporção mundial que podem surgir nesse período. A humanidade está passando por um processo de evolução. O que não está acontecendo? ETs estão vindo para cá basicamente tentando melhorar as coisas. Em vez disso, a ideia é trabalharmos juntos. Eles têm trabalhado conosco desde que chegamos aqui. Eles continuam trabalhando. Novamente, muitos grupos remanescentes se uniram aqui. Não fazem parte dessas organizações, que na verdade causaram problemas muito sérios para a humanidade. Foi basicamente isso que levou à destruição de Atlântida. Quando voltamos mais 12 mil anos no tempo, Atlântida foi destruída principalmente em tempos remotos por intervenção extraterrestre, que destruiu civilizações. Você não quer isso. É exatamente por isso que eles querem adotar uma política de não intervenção, criando uma espécie de rede ao redor da Terra para garantir que esses tipos específicos de seres não se envolvam, porque foi a intervenção de ETs que nos meteu nessa confusão. Foi basicamente isso que custou à humanidade milhares de anos de potencial, de evolução, crescimento e aprendizado. Tínhamos esses iniciados, esses estudantes, que se achavam mestres, querendo satisfazer todos os seus desejos relacionados a mulheres e aos recursos da terra, sussurrando aos ouvidos do rei e da rainha,
o quão superiores eles eram e como poderiam declarar guerra às outras terras para fortalecer os seus reinos. Tudo isso veio de ETs. A ideia de guerra é um conceito ET. A humanidade não era assim. Tinha uma profunda conexão com a Terra. Mais uma vez, muitos ETs interferiram, invadiram e basicamente causaram uma confusão que colocou a civilização de joelhos. Então você não quer isso. No sentido de perceber que à medida que evoluímos, eventualmente tocaremos a mesma estrela que eles. Eventualmente vamos sair e basicamente disso que se trata o ano 2038. Marca o início de uma nova era, que chamamos de inauguração galáctica. Durante esse período, muitas outras tecnologias de naves serão desenvolvidas. Vocês se conectarão uns com os outros. Esse momento chegará. Mas, na verdade, a política de não intervenção significa que uma civilização avançada não vai interferir numa civilização como a que estamos vivendo. Eles disseram não, eles estarão à beira de passar por uma transformação, mas não queremos interferir, porque primeiro, eles não cuidam de si mesmos, não cuidam do planeta, não queremos ter nada a ver com eles. O que estamos fazendo é adotar uma política de não intervenção nos bastidores. Podemos nos mostrar de certas maneiras apenas para dar a entender, mas muitas vezes, quando eles se mostram, é por dois motivos: pela Terra, pela humanidade. A Terra pode se beneficiar com a vinda dessas civilizações que se mostram brevemente e depois vão embora, porque o que estamos fazendo é evoluir a consciência do planeta. Através dessa evolução, a humanidade acompanha o processo. Então é basicamente um estado de expansão. Eu sei que muitas pessoas querem a divulgação e o volume de informação será aumentado gradativamente, mas em relação à natureza de um primeiro contato, isso não acontecerá, pelo menos até depois de 2038. Vamos começar. 2027 será mais sobre mudança na política terrestre, com as pessoas talvez algumas pequenas revelações sobre vida ET, mas as grandes revelações acontecerão mais de uma década depois. Grandes revelações virão nos próximos 2 anos. Não descartamos a possibilidade de revelações. O Congresso já discutiu assuntos importantes, como a ideia de discos voadores emergindo do oceano, de vulcões. São tópicos importantes. Isso é uma grande revelação. Para quem não pesquisa esses assuntos, investigar essas coisas é algo simples. É coisa de criança, mas para quem nunca pesquisou sobre isso, é de cair o queixo. Essas naves estão realmente saindo dos oceanos, saindo de vulcões, estão entrando em vulcões, estamos vendo-as saindo do Sol, vendo todas essas coisas. Isso é incrível. Eu não sabia disso. É coisa de gente comum. Essas serão grandes revelações para as pessoas comuns. Serão grandes revelações para nós? Não exatamente. Então, sobre o efeito Mandela, você falou sobre isso em um dos seus vídeos recentes e mencionou que estão ocorrendo essas fusões temporais e que isso está relacionado à nossa evolução da consciência da 3ª para a 5ª densidade. Você pode explicar tudo isso? Não é que esteja nos evoluindo da consciência da 3ª para a 5ª. O que está acontecendo é que estamos mudando. Em mundos diferentes, estamos observando diferentes mundos paralelos. Mesmo que seja algo minúsculo, podemos nos lembrar que Nelson foi morto na década de 80 na prisão. Ele morreu em 80 na prisão, mas agora o que vemos nessa linha do tempo específica é que ele viveu até por volta de 2009. Então não estava na prisão. Representa uma mudança de memória diferente, uma perspectiva de memória diferente, que estamos realmente vendo com a natureza do efeito Mandela. O CERN tem manipulado muitas das linhas do tempo que temos explorado. E a ideia dessas mudanças é a alteração na continuidade da memória. Como algumas pessoas, por exemplo, olharão para os ursos Bornstein em vez dos ursos Baronstein, ou para o vinagre de maçã Bragg em vez do vinagre Bragg. Então, há muitas nuances diferentes que se unem a observarmos diferentes mudanças na memória. Mesmo quando olhamos para o mapa da Terra, posso me lembrar que o meu passado, Nelson, estava na prisão.
Eu lembro de que as ilhas do Caribe ficavam mais distantes, no meio do Atlântico, do que tão perto da costa da Flórida, como estão agora. Lembro que o Alasca e a Rússia eram mais distantes entre si, agora estão mais próximos. Isso nos mostra que há alterações em nossa memória, porque estamos nos fundindo, vindos de diferentes terras para nos unirmos a uma terra central. É como se fossem diferentes camadas se unindo. Então, basicamente, temos seres diferentes, de diferentes linhas do tempo se fundindo nesses corpos, representando uma linha do tempo fundida ou convergente, lembrando-se de coisas diferentes sobre a continuidade de como a Terra funciona agora. Então, novamente, em relação ao mapa e a muitas outras nuances que eu mencionei e que isso vai continuar, isso é algo que aconteceu em nossa Terra física, que está passando por uma transformação. Como isso aconteceu? O CERN também interferiu em várias coisas e também a nossa própria mudança coletiva. Se muitos de vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Beethoven, ele foi um inventor muito popular. Ele inventou vários dispositivos que estão fazendo uma grande diferença na indústria médica. Ele também era muito focado na consciência e, como ele dizia, tudo relacionado ao passado pode ser mudado, porque quando você observa a natureza da Terra, ela está sempre em constante fluxo. É como uma película, você a passa por um projetor e parece haver uma continuidade de movimento, mas o que acontece é a conversão de quadros. Todos esses quadros se movendo pelo projetor, criando a ilusão de movimento. O universo funciona da mesma maneira. Quando você tem meditações de consciência coletiva, feita por milhares de centenas de pessoas que desejam uma terra muito mais pacífica, você está realmente criando uma mudança. E através dessa mudança que funde linha do tempo, que te coloca numa linha do tempo completamente nova, que pode ser como o que descrevemos aqui sobre observar a mudança de diferentes experiências geológicas, o que está acontecendo na Terra, vendo como as massas de terra estão mudando, certos eventos que se relacionam com coisas que você pode não se lembrar, você lembra de algo de forma diferente. É uma combinação da nossa própria consciência coletiva e muito da tecnologia do CERN, que basicamente juntou linhas do tempo diferentes. É o efeito Mandela. É uma memória de outras linhas do tempo diferentes, enquanto convergem na sua linha do tempo presente. Você colocaria o CERN como a instituição onde muitas dessas mudanças na linha do tempo estão acontecendo, e o efeito Mandela como resultado de experimentos que o CERN está conduzindo em oposição, digamos, a esses projetos secretos que estão acontecendo nos Estados Unidos, Rússia, China, onde eles estão meio que fazendo as suas próprias coisas em relação à linha do tempo. O CERN é parcialmente responsável por isso, não totalmente. Muitos outros programas que fazem isso, você pode analisar alguns deles, outros projetos secretos, mas o CERN se destaca por causa da sua tecnologia. Basicamente, a chave para muitas dessas organizações secretas é construir tudo discretamente, mas à vista de todos. Quando você observa a natureza do CERN, com seu grande colisor de hadrons, acelerador de partículas, esses equipamentos podem ser usados abertamente, podem estar envolvidos em diversos projetos secretos de divulgação. O CERN contribuiu parcialmente para a alteração das linhas do tempo, mas não conseguiu alcançar seus objetivos. Na verdade, o que ele está tentando fazer é moldar a Terra, a sua própria imagem. Está tentando transformar a Terra em uma sociedade distópica. É isso que ele realmente tenta fazer. Mas é por isso que o CERN enfrentou tantas complicações ao longo dos anos. Houve muita sabotagem relacionada ao grande colisor de hadrons e acelerador de partículas. Eles foram desligados muitas vezes ao longo dos anos porque isso era realmente necessário. Estavam planejando coisas obscuras, ardilosas, para tentar levar a Terra a uma frequência baixa. Muitas frequências são muito parecidas com o que Bento disse que poderia acontecer. Houve intenção suficiente para que essa energia coletiva se una e ela moldará o planeta em um tipo específico de design. E esse design pode ser muito distópico
ou muito utópico. A boa notícia é que está se tornando utópico. Houve muita sabotagem à tecnologia do CERN. Eu diria que muitos desses sabotadores do CERN são de natureza ET. Seriam extraterrestres, sabiam exatamente o que está acontecendo, porque aqui está a questão. Quando olhamos para os guardiões humanos na Lua, como já mencionei, temos o que é conhecido como guardiões humanos na Lua. Entre os muitos milhares deles, eles têm tecnologia de observação, conseguem ver todas essas coisas, onde foram sabotados, querem analisar todos esses diferentes eventos que levaram há linhas do tempo muito horríveis e como podem evitá-las. Mesmo voltando muitos anos, eles veriam exatamente o que o CERN estava tentando fazer e teriam infiltrados no CERN, sabotando os seus equipamentos e pronto. Isso é algo que está acontecendo. Temos ETs que priorizam o bem-estar da Terra e, em segundo lugar, o da humanidade. Você falou sobre sociedades secretas e como elas governaram o planeta por muito tempo, mas que estão entrando em colapso agora e que as facções estão se voltando umas contra as outras, lutando. Gostaria que você falasse sobre isso, talvez contrastasse com o que muitas pessoas pensam, que temos os chapéus brancos, a Aliança Terrestre, lutando contra os satanistas, os maçons e assim por diante. O bem contra o mal, uma luta direta entre o bem e o mal, em oposição a essas diferentes facções se voltando umas contra as outras. A verdade em ambos os lados. Basicamente, quando você observa a natureza dessas alianças, chapéus brancos não são uma aliança de chapéus brancos, são pessoas que podem ser tão ardilosas quanto aquelas que tentaram superar. Você precisa entender que muito desse tipo específico de alianças são excomungados dessas sociedades secretas. Mas o que aconteceu é que eles viram a luz. Muitas das táticas que eles usam podem ser tão desonestas quanto as de muitos desses globalistas. E o que eles também podem fazer? Houve muita desarticulação de instalações subterrâneas como dumbs. Então vimos muita a infiltração nesses tipos específicos de bases podem ser um sinal de que pequenos terremotos podem ocorrer, onde algumas dessas cúpulas estão localizadas, que pode representar a ideia de invadir a instalação. Temos força-tarefa mistas compostas por humanos e ETs que entram e se infiltram nessas bases, interrompendo diversos projetos obscuros, até mesmo horrendos. Mas o que acontece é que à medida que essas forças obscuras começam a perder muitos dos seus recursos e não possuem mais todos os recursos que tinham antes, começam a lutar entre si pelos poucos recursos restantes. É como ver um bando de cães raivosos numa arena, lutando pelos últimos pedaços de carne. Eu diria, não se meta com eles, porque eles vão te despedaçar. O que acontece é que grupos dissidentes estão lutando uns contra os outros, tentando roubar os recursos restantes de muitos desses outros grupos diferentes. Eles estão enfrentando entre si, e isso se deve a muita força de resistência. Eu não a chamo de aliança dos mocinhos, chamo de força de resistência. Há uma força, existem grupos de resistência que estão frustrando muito dos planos deles. É aí que eles perderam muitos recursos, perderam muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. Tiveram bens congelados, propriedades confiscadas, todo tipo de coisa, tudo que representa suas instalações. Mesmo quando olhamos para a Ucrânia, vemos destruição completa e total do submundo. A Ucrânia era um dos seus ninhos. Isso é Casária. Se vocês quiserem saber, olhem para a Ucrânia. A Ucrânia era Casária, remontando vários séculos. Uma terra repleta de ladrões. Havia massacres. Se você quer tentar se viajar por aquela terra, já estaria no território da máfia. A Rússia e vários outros países concordaram em invadir Casária e exterminá-la, basicamente dizimando grande parte dos ladrões que lá viviam.
pois muitos cidadãos dos seus países estavam sendo mortos. Khazar era praticamente uma zona de bandidos. Isso é o karma agindo. Remanescentes da Khazaria sobreviveram, começaram a se espalhar para o oeste, semear seu domínio por lá. Agora temos o que temos, com a mídia e tudo mais. Porque eles são tão contra a Rússia. Alguém aqui realmente sabe alguma coisa sobre a história russa? Não, a Rússia está quase no escuro. Não querem te contar nada sobre isso porque a Rússia é o epicentro da civilização tartária. Quando você olha para a civilização tartária, eles ainda têm edifícios ao redor com antenas, com cúpulas e tudo mais. Conseguiam obter energia livre, conseguiam se comunicar telepaticamente através de esferas. Tinha uma tecnologia incrível, a Rússia usou isso até o início dos anos 1900, antes da Primeira Guerra. Há muita coisa sobre a Rússia que eles querem manter escondida, porque se você começa a investigar seu passado, começa a olhar para a civilização tartária, porque a Tartária passou pela Rússia, pela China, pela Índia. Essas são as 3 grandes áreas. Há algumas áreas na Europa, como a Alemanha, que também tinha conexões com a civilização tartária. Por isso Hitler queria construir discos voadores, por isso Hitler queria criar toda essa tecnologia avançada, que realmente veio das raízes tártaras. Novamente, quando você olha para a Tártara, a Rússia, vê toda a tecnologia lá que substituiria toda a tecnologia digital ruim. Você está olhando para algo que baseado em escala. Então, a Rússia tem sido o inimigo número 1 deles. Porque a Rússia entrou, os humilhou, os derrotou séculos atrás. Agora eles guardam rancor por isso. Basicamente, a Rússia precisa vir e fazer de novo. Em 2026, você mencionou que é um ano importante para revoluções mundiais e que coisas como essa tentativa de aprovar a identidade digital podem ser o gatilho para muitas dessas revoluções. Você pode nos falar sobre a probabilidade de testemunharmos revoluções mundiais no próximo ano? Já podemos começar a ver isso acontecer esse ano. Estamos começando a ver muitas cidades se unindo com dezenas de milhares, 50 mil, centenas de milhares de pessoas. Estamos vendo isso até mesmo no Reino Unido. Está completamente unido. Estão quase prontos para destronar o rei Charles. Estamos prontos para expulsá-lo. A Itália está fazendo isso, a Hungria também se retirou da União Europeia. Isso já está começando a acontecer e vai se intensificar. Podemos observar o que está acontecendo agora, expandir isso para vários níveis diferentes. Veremos muitas outras cidades seguindo o exemplo de outras cidades correspondentes nesse país que estão fazendo o que estão fazendo agora. Estamos testemunhando uma derrubada completa e total da liderança. Estamos vendo a derrubada dos globalistas. E isso que 2026 representa, não apenas porque eu sinto isso, mas quando você analisa numerologicamente, astrologicamente, isso corrobora. Corresponde à ideia de olhar para essa porta que pertence a esses globalistas e ver que essas portas, essas pessoas estão arrancando a porta das dobradiças, jogando para o lado e simplesmente invadindo o seu território. Estamos testemunhando a derrubada completa dos globalistas em massa, ao vivo e em cores. Parece a revolução será televisionada, então é disso que se trata. 2026, muitas grandes cidades de diversos países terão centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas nas ruas, cada um com a sua própria agenda. Vão derrubar os globalistas dos seus tronos. Eles vão perder seu trono. Todas essas globalistas, nesse sentido, são apenas fantoches. Eles serão expulsos dos seus territórios. Haverá novas eleições, novos líderes surgindo. A ideia central dos cartéis bancários será forçada a mudar a sua imagem. Tudo está passando por uma grande reformulação. Precisamos ver exatamente como isso se desenrolará ao longo do tempo. A ideia central é o colapso de um sistema antigo e a ascensão de um novo. A criptomoeda será a principal moeda que muitos de nós usaremos. Haverá alguma moeda lastreada em ouro, mas é aqui que eu mencionei que estamos analisando sistemas financeiros e não a ideia de um sistema financeiro. Estamos analisando algo que vai se concretizar. Veremos títulos de tesouro, diversos títulos, provavelmente estarão ativos aqui muito em breve. Muitos tesouros estarão abertos.
serão disponibilizados, estão num estado de transição de um modelo centralizado para um descentralizado. A paralisação do governo dos Estados Unidos, que eu acredito ser uma previsão sua, feita no início desse ano, e que se concretizou, e na qual estamos vivenciando isso agora, você poderia explicar como isso realmente acelera a queda ou o colapso do Estado profundo? Como essas forças alternativas, não os chapéus brancos, estão usando a paralisação para, de fato, derrubar o Estado profundo? É isso que está acontecendo. Estão agarrando os cordões da carteira deles, roubando até a última gota. Esse governo acha que é só porque o governo dos Estados Unidos está paralisado, porque nós queremos o jeito democrático de fazer as coisas, garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde. Isso é uma tentativa de encobrir. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos estão falidos, tirando o controle das finanças de todos esses outros criminosos que fazem parte de Washington e assim por diante, levando muito dos seus bens, adicionando-os a uma nova causa. Toda a ideia de corporação dos Estados Unidos precisa ser desmantelada, transformando o país numa verdadeira república dos Estados Unidos. Mas oficialmente terá um nome diferente. Você ainda verá o mesmo tipo de país, mas com um nome diferente. Transição da corporação dos Estados Unidos para uma república dos Estados Unidos, de fato, transformando uma antiga corporação em algo novo que representa uma república. Está havendo um aperto nas verbas públicas e muitos desses criminosos em Washington também estão sendo presos nos bastidores. Muita coisa está acontecendo entre prisões, desmantelamentos e roubos dos seus próprios recursos. É realmente disso que se trata a sombra subjacente da paralisação do governo dos Estados Unidos. Em seu próximo relatório de inteligência que você planeja divulgar em 22 de outubro, você fala sobre guardiões humanos na Lua. O que te disseram? Isso remonta a 2019. A Drones mencionou isso numa conversa. Basicamente, muita gente pergunta sobre a Lua, quem está lá agora, o que está acontecendo lá. A Drones disse que é importante que as pessoas saibam que existem guardiões humanos na Lua. Significa que toda a situação relacionada aos seus antigos ocupantes está basicamente se resolvendo. Houve uma nova tomada de poder. E nos referimos a esses seres como os guardiões humanos. O que os guardiões representam estão milhares de anos à frente de si. Estamos vendo a versão de nós mesmos daqui a milhares de anos, que retornaram neste momento, estão atuando como representantes. Eu diria que é quase como uma força de inteligência muito poderosa, chegando à Lua. Está acontecendo uma limpeza aqui na Terra, está havendo uma operação de limpeza na Lua. Houve muita tecnologia na Lua, que poderíamos dizer psíquica, de frequência, que bombardeou a Terra para mantê-la numa vibração muito baixa. O que realmente está acontecendo é que eles estão assimilando grande parte dessa tecnologia específica, que está se consolidando, mas não é tão simples quanto apertar um botão. Você precisa reduzir a velocidade gradativamente, é como diminuir gradativamente. Eles se apoderam de muitas dessas tecnologias que estão na Lua, como quem controla um botão, estão diminuindo a potência. Lentamente. Eles já amplificaram isso ao máximo. Novamente, se você tentar desligar isso de uma vez, estará diante de uma psicose mundial. Você precisa diminuir lentamente, em quantidade muito pequena, para que a civilização possa começar a se ajustar à medida que passa por essas mudanças, porque agora as coisas estão mais intensas do que nunca. Essa intensidade é algo bom. Indica que muitas pessoas se libertaram do controle mental do planeta, estão se reunindo aos milhões, lotando as cidades dessa forma. Isso nos mostra que esse controle mental não está funcionando como antes. Essa é a ideia do nível de exigência para começar a diminuir. Os guardiões estão aqui basicamente para cuidar da Lua.
estão trabalhando em conjunto com outros grupos de inteligência aqui no planeta. Você tem forças-tarefas aqui na Terra que trabalham em conjunto com as outras fora do planeta. Muitas dessas forças seriam os guardiões humanos, como eu mencionei anteriormente, que entram nessas áreas. Muitas dessas tecnologias de portal estelar, dispositivos, também possuem uma espécie de tecnologia semelhante à de um espelho. Muitas dessas tecnologias estão sendo aprendidas porque os seus autores planejavam cometer horrores. Eles estavam tentando explodir várias áreas do mundo, estavam tentando lançar veneno, estavam tentando lançar bomba, estavam tentando criar exércitos híbridos, coisas horríveis. E o que costumamos chamar de metade humana, metade animal. Eles guardavam esses objetos em hangares subterrâneos. Eles também têm muitos seres antigos, programáveis, formas de vida que ainda estão lá tentando ressuscitar uma falsa invasão alienígena. Estavam tentando fazer todas essas coisas. Chegaram até a tentar fazer um clone de Jesus ao mundo, mas todos eles vêm de grupos diferentes, de diferentes oligarcas. É necessário que haja várias forças-tarefa que percebam o que está acontecendo e impeçam isso. A destruição da catedral na Califórnia, ocorrida há alguns anos, fazia parte de um plano para trazer um clone de Jesus ao planeta. Então, isso foi frustrado. Muitas das bases têm armas, portais estelares, abertura dimensional. Estavam tentando fazer com que o TR-3B, tentando fazer com que naves espaciais se juntassem, encenassem um espetáculo que representasse a falsa invasão alienígena. A doença mundial queriam trazer de novo. É por isso que também foi encerrado. O que eu quero dizer é que eles estão perdendo todos os seus recursos. Vai haver uma guerra entre cães, cães comendo cães. Estão perdendo todos os seus planos de contingência. Estão basicamente indo por água abaixo. As forças-tarefas sabem o que está acontecendo. E para que essa precisão seja possível, precisa de olhos extraterrestres. Então, é isso que está acontecendo. Os guardiões humanos estão trabalhando em conjunto com as pessoas daqui para formar força-tarefa unida, a fim de entrar e eliminar todas essas agendas nas quais eles têm tentado se apoiar. São esses guardiões humanos, somos nós do futuro, benevolentes, estão nos ajudando, cooperando com diferentes extraterrestres. Também devido a todas essas mudanças de frequência que estão chegando através do Atlas, todos esses fatores estão se combinando para, essencialmente, tornar o estado profundo impotente. Eles tiveram todos os seus recursos removidos, planos deles estão sendo frustrados. Trata-se de uma ofensiva multifacetada contra o estado profundo. É exatamente isso que está acontecendo. A maneira de enfraquecer o inimigo é tirar dele todas as armas que ele acha que possui. Vou usar essa arma como arma. Então, eu comprei isso. Espere, isso está bloqueado. Então, você está removendo tudo que possa representar um ataque. É isso que eles estão fazendo, simplesmente tirando todos os brinquedos deles. Restam-lhe apenas alguns recursos preciosos. Alguns deles possuem satélites armados. Mas o que eventualmente vai acontecer é que a mídia vai começar a se voltar contra eles, porque agora existem forças opostas financiando a mídia para basicamente revelar informações comprometedoras dessas facções. Nós já estamos começando a ver isso. Também veremos isso acontecer. A própria voz da propaganda vai se voltar contra eles e expô-los. Isso é o que vem a seguir. Estamos vendo todas essas coisas. Mesmo voltando alguns anos atrás, quando vivíamos essas revoluções mundiais acontecendo, as cidades ficavam cheias de pessoas exigindo mudanças. E as suas demandas eram tão fortes que os líderes não tinham escolha. Eles tinham que evacuar para salvar as suas vidas. Estão quase prontos para serem enforcados nos braços do mastro, por assim dizer. Chegará a esse nível. É por isso que 2026 é o ano do cavalo de fogo. Aquele cavalo descontrolado está pegando fogo descontroladamente, rompendo paredes.
Não dá para colocar uma tampa nisso. Agora o povo se tornou imparável, e com milhões e milhões deles. Ousamos dizer bilhões chegando. Agora, conforme começamos a avançar para 2026, as pessoas que serão os líderes desse mundo estarão suando frio, correndo para salvar as suas vidas. Eles dizem: que droga, não posso fazer nada com isso. Ninguém vai me ouvir. Eles têm que tentar fugir, mas não vão fugir. Vão se envolver com várias maneiras diferentes. Isso me indica que a hipnose está começando a terminar. E agora precisamos passar os próximos anos nos recuperando de tudo o que aconteceu no planeta. Outro fator que influencia tudo isso são os seres e civilizações do interior da Terra que remontam a tempos antigos, estão conectados com os remanescentes de civilizações da superfície do passado. Parece que além dessas civilizações do interior da Terra, talvez parte delas esteja o fenômeno dos gigantes. Como os gigantes se encaixam na equação do interior da Terra? E o que essas civilizações de gigantes do interior da Terra estão fazendo que influenciam os eventos na superfície? Muitos dos gigantes são de lá? Não. Quando os gigantes foram varridos da superfície, muitos deles tiveram que migrar para o interior do planeta apenas para sobreviver. Isso remonta a milhares de anos. Quando analisamos a ideia de gigantes, existem diferentes tipos. Existem gigantes no sentido que não tem nada a ver com humanos. Há gigantes que ficam felizes em abrir os braços, acolher a raça humana como parte. Eles também estão trabalhando juntos, de certa forma simbiótica, como um grupo no interior da Terra. Quando você olha para o interior da Terra e observa todas as cavernas que estão contidas, diversos territórios, você encontra centenas de raças diferentes. Assim como nós temos muitos grupos diferentes por todo o planeta, mas também no interior é assim. Como se existissem nações dentro da Terra. Algumas delas cooperam entre si, outras não. Quando você olha para os gigantes, depende do tipo de gigante que você está falando. Existem gigantes que são iluminados, trabalham com o coração da Terra, se comunicam com uma espécie de consciência maior. Essas raças que atingem esse estado superior de iluminação não tomam decisões por si mesmas, trabalham com o coletivo. O coração da Terra os dirige. Esses seres, quando você adentra o interior da Terra, muitas coisas parecem de dimensões superiores. Há um véu de dimensões superiores contido nos seres do interior da Terra. Converso com Atena de vez em quando e ela me fala isso, sobre a ideia de que frequentemente ocorrem encontros com seres que reúnem. Nós estamos apenas seguindo o fluxo da Terra, para onde a Terra quer que vamos. Ouvimos, seguimos o exemplo, tudo se encaixará, onde os gigantes e humanos, nesse sentido, se revelarão à humanidade. Mas é muito cedo para isso. Existem muitos gigantes iluminados, alguns com 9 metros de altura, até maiores, e eles basicamente seguem esse caminho da iluminação, que consiste em ouvir o coletivo, não o ego. Assim, eles se guiam pela forma como a Terra deseja progredir com toda a vida em sua superfície. Existem muitos tipos diferentes. Já tivemos gigantes na superfície que tinham 15 metros. Fui na África e encontrei Michael Tallinger. Pudemos ver a pegada desse gigante gravada na rocha, que deveria ter cerca de 1,5 metros de comprimento. Isso indica um gigante com 15 a 20 pés de altura. Existe uma rocha gigantesca logo na frente. Não é uma pedra. Na verdade, trata-se do coração de um gigante. É possível ver restos fossilizados do formato de um coração. Então, provavelmente seria uma estrutura gigante com algumas centenas de metros. Estamos falando desses gigantes que foram enormes. Houve muitas guerras no passado. Na Bíblia, eles falam sobre a ideia dos nefilins. As guerras dos nefilins, com os nefilins eram renomados como os heróis da antiguidade, nesse sentido. Então, nós tivemos gigantes aqui na superfície.
Houve o que ficou conhecido como o incidente do Afeganistão com um gigante ruivo. Isso aconteceu, mas novamente também existem outros. Há pessoas que conseguiram filmar uma parede de montanha se abrindo e algo entrando e se fechando. Então, a ideia seria que você poderia ter algo como escadarias antigas, onde gigantes poderiam simplesmente descer até o interior da Terra e começar a viver lá. Então, existem muitas polaridades em relação aos gigantes. Alguns não gostam de nós, outros estão dispostos a trabalhar conosco. Só queria mostrar essa imagem que eu creio que vem da Líbia. É por volta do século 3 DC. Mostra um elefante com as longas presas, parece ser um elefante adulto. Aquela pessoa ali deve ter cerca de 5 metros de altura. Aí está a prova da existência de gigantes na história antiga. Hoje em dia tudo isso está meio esquecido. Você também tem imagens da China antiga, representações de pessoas montando dinossauros. Há dinossauros como há uma pessoa montando o enclossauro. Tínhamos dinossauros que viveram muito mais recentemente do que a ciência moderna nos diz. Se você fosse diretamente ao Congo, pessoas que foram ao Congo viram aranhas do tamanho de pessoas, cobras que tinham 6, 9 metros de comprimento. Houve um helicóptero que sobrevoou o Congo, conseguiu capturar uma imagem infravermelha de uma anaconda gigante. Tinha 30 metros de comprimento, vivendo no Congo. Existem muitos fósseis de dinossauros antigos no Congo. Broncossauro, algo do gênero. Assim, o próprio Congo também possui muitas dessas criaturas pré-históricas ainda preservadas. Você mencionou os gigantes trabalhando com o coração da terra, que os benevolentes estavam fazendo isso. Isso levanta a questão desses répteis do interior da terra. As pessoas têm falado. Existe a ideia pré-concebida de que os répteis são maus, comem humanos, coisas do tipo, mas existem fontes antigas como o Bhagavad Gita, o Mahabharata, onde descrevem os nagas como seres que trabalham com Krishna, que sugere a existência de répteis benevolentes, alinhados com o coração da terra. O que está acontecendo com os reptilianos? Será também existem os bons, os maus? Muita gente se empolga pensando, se você descrever uma raça reptiliana, então todos precisam ser assim. Isso é como descrever a gente. Existem civilizações humanas diferentes, todos são como nós, ficaremos paranoicos. Não é assim que funciona. Muitos dos povos indígenas são, na verdade, bastante amigáveis. O que eles comem principalmente são animais pequenos, morcegos, mas jamais pensariam em comer humanos. Muitos deles têm trabalhado com humanos. Eu conversei com vários médiuns, pessoas que têm conexões psíquicas diretas com muitos desses seres reptilianos. Eles são muito amigáveis, amorosos. Eles querem ver uma nova era chegar. Querem um tempo em que possamos realmente começar a coexistir. Sabem que não podemos fazer isso agora porque eles nos assustariam. Se eles começassem a se revelar quem realmente são, se expusessem, não conseguiríamos lidar com isso. Temos que passar por algum tipo específico de treinamento, de condicionamento. Isso pode acontecer no futuro. Mas nesse momento é demais para a nossa espécie suportar. Não estamos acostumados com isso. Como já mencionei, muitos répteis se infiltraram na população humana, conseguem mudar de forma. Eles criam formas de pensamento. Mais uma vez, muitas pessoas podem estar cientes disso. Então, eles existem. Não é tanto que mudam de forma que eles possuem uma percepção psíquica. Existem certas pessoas que são capazes de vê-los como eles são. Eu não acho que seja tão abundante. Acho que muito mais raros, porque eles sabem que a humanidade está prestes a passar por uma mudança. Meio que querem sair do caminho. Existem benevolentes. Parece um tipo de lagarto, parece um pouco com lagartixas. Há alguns que se parecem tartarugas. Tem que
meio tartaruga, alguns que se parecem com dragões. Então existem diferentes tipos de seres reptilianos, diferentes grupos. Jamais julgaríamos uma raça com base num indivíduo. Se o indivíduo é mau, se alguém encontra um ser humano horrível, vamos julgar toda a raça humana como horrível? Não. Mais uma vez, temos que analisar isso de um ponto de vista muito mais subjetivo. No interior da Terra encontramos tipos diferentes de reptilianos, mas eles já estavam aqui muito antes de nós. Existem alguns que parecem lagartixa, lagarto, tartaruga, dragões. Você tem uns que parecem crocodilo. Existem répteis crocodilos, jacarés. Muitos. Se observarmos os diversos tipos de lagartos, espécies de répteis no planeta, encontraremos um equivalente senciente para cada um deles. Até dragões. Os dragões são uma história diferente, pois são muito mais místicos nesse sentido. Você também tem dragões aqui no planeta. Não estamos falando apenas de Draco. Não estamos falando apenas dos Greys, reptilianos de Órios, que representam uma hierarquia que representa esse sistema de casta específico. Porque os Nagas operam em castas. Passaram isso para o povo indiano, onde você tem os Brahmanes, todos diferentes tipos de sistema de castas. É algo que vem diretamente dos Naga. Pode-se dizer que muitos dos antigos indianos foram ensinados pelos Naga. Então, os Nagas podem representar novamente esses reptilianos que mudaram de forma. Muitas pessoas olham para mais uma vez, isso mergulha profundamente em nossa história. Assim como você mostrou como o gigante tocando o elefante. Mais uma vez, há muito sobre a nossa história que desconhecemos. Existem muitos seres amorosos nesse planeta. Eles sabem que a superfície é realmente para a humanidade nesse momento. Estão basicamente arredando da superfície da Terra para a humanidade crescer. Nós não somos originários daqui. Estamos pedindo a terra emprestados. Somos inquilinos da terra. Somos apenas inquilinos. Eles estavam sendo inquilinos para nos ajudar a evoluir. Vamos interagir com muitos mais mundos no futuro. Esse é apenas um palco para o crescimento da humanidade. Falamos sobre ETs e a divulgação da verdade. Como isso provavelmente será adiado. Porque vai levar um pouco mais de tempo para nos prepararmos. E quanto aos deuses, muita gente fala sobre o retorno dos deuses. Quando falamos do retorno, se estamos falando da segunda vinda ou algo do tipo, podemos entender como isso poderia ser arquitetado de alguma coisa. Se esses deuses antigos começarem a aparecer, Zeus, Enki, os Anunnaki, Indra, estamos falando de seres que, em comparação com extraterrestres, que talvez vivam 3.000, 5.000 anos, esses deuses vivem muito mais tempo, alguns podem ser imortais. Existe alguma categoria diferente? Deuses são diferentes dos ETs. O segredo é que esses deuses já retornaram. Eles estão trabalhando em conjunto com os guardiões humanos, estão trabalhando junto com tudo isso. A melhor maneira de dizer isso é que eles estão loucos, mas eles estão zangados conosco, estão furiosos com os controladores desse planeta pelo que fizeram aos seus filhos. Estão totalmente do nosso lado. Eles querem decapitar pessoas. Na verdade, o que eles estão fazendo agora é iniciar esse tipo específico de ações que farão com que as pessoas se levantem e expulsem os parasitas desse planeta de uma vez por todas. A Drones também anunciou recentemente que os deuses antigos retornaram. Já vimos. Aparece outra lua atrás da nossa. E assim, muitas vezes, esse é o céu. Suas novas se unirão por meio de planetas, luas, algo semelhante. Possuem naves celestiais dessa forma. Se você entrasse, veria pirâmides antigas, templos, santuários, toda essa tecnologia antiga. É uma coisa linda, mas eles estão aqui por causa dos filhos. Os antigos já chegaram, os deuses antigos já estiveram aqui, sobre os quais foi profetizado o poder de fazer as tempestades irem e virem, de trazer nova fertilização à terra e assim por diante. Eles têm tudo isso, mas eu acho que haverá uma abertura ainda maior para o que eles representam.
Nem sequer sabemos exatamente qual é o plano deles, além de trabalharem com a raça humana para erradicar os parasitas do planeta. Você poderia considerá-los como deuses sumerianos, mesopotâmicos. Todos remetem à mesma energia que representam. São os deuses que são basicamente imortais. Venceram a morte. Conseguem viver apenas de luz. São seres luminosos. Mas só porque são seres luminosos não significa que sejam amigáveis. Se vocês violam os filhos deles, violam o solo sagrado para o qual as próprias crianças se trouxeram, para o qual eles foram as principais responsáveis, eles cortam sua cabeça. É exatamente isso que eles vão fazer aqui. Todos os opressores corruptos desse planeta que passaram grande parte da vida causando sofrimento horrível às pessoas, assassinando centenas de milhares de pessoas, estão prestes a ter as suas cabeças decapitadas. É exatamente o que está acontecendo. À medida que passamos por essa transição rumo a 2038, essas rodadas não ocorrerão no novo universo. Esse universo colapsa sobre si mesmo. Você está diante de um universo completamente novo que surgirá após 2038. Mas o que está acontecendo é que todas essas formas específicas de seres estão sendo condenadas ao próprio submundo de onde vieram. Podem ter que ficar lá por um tempo muito longo, quase como dizia a profecia bíblica. Quando falamos dos deuses, estamos falando desses seres. No Mahabharata, eles falaram sobre os Rakshas, os demônios, versus os devas, seres positivos, que esses seres positivos, os devas, estão trabalhando com forças progressistas para proteger a humanidade e minar e remover do poder o estado profundo. São seres meio imortais, estão aqui, mas permanecem em segundo plano, estão observando. Então, o que podemos esperar do futuro? 2038, eles vão ficar meio que em segundo plano ou vão aparecer em algum tipo de evento? Eles conversarão com certas pessoas que estejam preparadas para recebê-los. Não é algo que toda a humanidade deva receber. Não é isso que está acontecendo. As pessoas que realmente representam uma proximidade com eles vão vê-los. Tive a impressão dessas criaturas em particular. Tive uma visão muito divina com a mãe. Então, existem apenas algumas pessoas no planeta que conseguirão ver isso. Haverá pessoas que não saberão nada sobre isso. Haverá pessoas que estarão muito em sintonia com elas, a ponto de enxergarem. Estão aqui basicamente para alimentar um ego. Não funciona assim. Depois que eles basicamente se estabelecerem, se integrarem ao planeta, é como se as suas almas mantivessem esse mundo unido. Não é como observar algum tipo específico de forma material, porque esses seres transcenderam a forma material. Eles não são seres materialistas, não possuem corpo físico, embora possam se manifestar, não é isso que representam. São deuses vivos, são recipientes dos deuses, por isso você está olhando para eles muito mais como luz do que qualquer outra coisa. Eles podem simplesmente aparecer em nave espacial. Não funciona dessa forma. Haverá pessoas, sim, eu consigo me conectar com os antigos deuses Anunnaki, consigo me conectar com os Devas, com os Nagas, com os Elohim, com os deuses mesopotâmicos. Se apresentarão como esses seres, os antigos deuses hindus, representarão isso. Está te avisando que eles chegaram. Eles já estão aqui agora, estão por toda parte. Não se pode analisar isso de uma perspectiva materialista física. Tem que olhar espiritualmente. Eles estão aqui, vieram para ficar, não vão a lugar nenhum. O que podemos fazer individualmente ao observar todas essas coisas incríveis que acontecem ao nosso redor? O que podemos fazer para acelerar as mudanças positivas? Será que tudo se resume a desenvolver a consciência da unidade? Como se faz isso? O que você recomenda para as pessoas? Estou totalmente com você, Brad. Como eu posso melhorar a minha consciência? Participe de meditações em massa. Seria uma das melhores maneiras de fazer isso. Tem muitas pessoas fazendo meditação em massa.
É simplesmente a ideia de dizer, posso ver o mundo em paz, posso ver todos de mãos dadas. É isso que eu realmente faço na meditação. Fico de mãos dadas, como se estivesse vendo uma longa fila de pessoas, 7 bilhões e meio, 8 bilhões de mãos dadas por toda a Terra. Você pode simplesmente ter a sensação de que as árvores têm mãos, a grama tem mãos, toda a natureza está tecendo uma mão, só precisamos que você a segure. Ao segurar essas mãos, você estará interligado a tudo. É meditação muito simples. Fazer uma meditação em grupo, de mãos dadas, direcionando as suas intenções para aquilo que o grupo está se conectando. Você não deve desviar do que eles estão fazendo. Se eles estão basicamente meditando sobre a paz mundial, você também deve querer a paz mundial. Então, em vez disso, quero dar uma olhada em ETs. Então, essa meditação não é para você. Eu já falei bastante no meu canal, trabalhando com a respiração, mineralizando o corpo e se ajudando. Trabalho com o poder de cura da Kundalini, com as pessoas, começam a limpar todo o sistema energético delas, começam a sentir incríveis. Brad, o que eu posso fazer agora? Quero que você medite, segure as mãos, se conecte com isso e olhe para dentro do seu corpo. Distribua a energia positiva que você está sentindo dentro de si para outras pessoas. Participe de meditações em massa. Trabalhe consigo mesmo, com a sua energia. É o que eu faço. Também é importante se conectar com o seu interior. Se alimentar de forma saudável. O coração, não estou falando de um órgão, estou falando do âmago do seu ser. É desse coração que eu estou falando. Você está aprendendo a abrir esse coração, aprendendo a expandir essa luz. Isso se consegue simplesmente com uma boa intenção. Entre no coração, sinta a luz. Entre em meditação coletiva, comece a trabalhar junto com os outros. Deem as mãos e comecem a levar isso adiante. Comece a ajudar o seu vizinho, comece a ajudar a sua família. Existem muitas maneiras de você ajudar os outros e ajudar a si mesmo. Você gostaria de falar um pouco agora sobre o site, o que as pessoas podem encontrar? Com certeza. Repito, tem um serviço totalmente novo, conversando sobre isso. Antes de entrarmos no ar, pacote de transcendência pessoal. Se você rolar um pouco para baixo, poderá ver a página. Sobre a eliminação permanente de doenças físicas, padrões kármicos. É um serviço por assinatura. Eu sou seu contato espiritual. Estou te ajudando a se livrar de coisas indesejáveis. Estou entrando em contato com você, eliminando toxinas do corpo. Trabalho com você durante o mês inteiro. Ofereço suporte. Também te incentivo a trabalhar na mineralização do seu corpo. Se desejar, também poderá fazer assinatura adicional. É um processo mensal. Também tenho o novo livro sobre a técnica de transcendência do trauma. Se você quiser uma sessão particular comigo ou com o Adrones, também pode. Você pode conferir o pacote de transcendência pessoal, que é um serviço por assinatura mensal, que pode ser renovado. Podemos explorar questões mais profundas. Também começo a limpar padrões kármicos. Posso conversar sobre isso com você. Pode me enviar um e-mail. Terei o maior prazer em falar sobre isso. Entre as sessões particulares realizadas pelo Zoom e o pacote de transcendência pessoal, que é feito offline, ofereço suporte, além de um novo livro sobre a técnica da transcendência, do trauma. Bom, eu quero te agradecer, Brad. Foi uma sessão incrível. Você compartilhou muita sabedoria. Espero que as pessoas te sigam, acompanhem e visitem seu site. Eu vou conferir algumas dessas meditações globais e participarei delas. Adorei a imagem de mãos dadas, muito simples, mas muito eficaz. É uma ótima ferramenta. Mais uma vez, obrigado. Vocês podem conferir o canal do YouTube acontece toda quarta-feira, ao vivo. Toda sexta-feira tem o Winston Nexus. Muito do que discutimos hoje veio dessas transmissões. Você pode obter o link do YouTube ou simplesmente digitar Brad Johnson, Adrones no YouTube e encontrará meu canal. Mais uma vez, obrigado, Brad. Aloha. Aloha. Gente, olha,
tô sem palavras. Eu adorei. Nossa, tô me sentindo tão leve. Espero que vocês também consigam captar essa energia tão boa que veio dessa conversa do Brad. E sim, as coisas estão acontecendo. Acontece o quê? Estamos em vários planos paralelos, como camadas de cebola. A Terra é uma grande cebola, enfim. Mas as pessoas escolhem visualizar aquilo que ela deseja através da sua frequência. Não é simplesmente falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que vibrar aquilo. Como? Sentindo que aquilo é real. Quando você sente que aquilo é real para você, você entra numa realidade de acordo com aquilo que você está vibrando. Como canais de TV, eu costumo falar, vários canais de TV. Se você está vibrando alegria, você vai se conectar com uma frequência de alegria. Se você está vibrando tristeza, você vai se conectar com um canal de tristeza. Não tem como não ser. É desse jeito e ponto final. Não tem como você ligar na Globo e querer assistir a Record. Você tá conectado na Globo, você vai ver Globo. Não adianta. E como é que eu faço? Sinta. Só sinta. Como se aquilo fosse real para você. E a partir do seu sentimento, aquilo vai se tornar real para você. Essa questão da meditação também é muito importante, tá, gente? A meditação global. O que ele falou, apenas imagine você de mãos dadas ao redor do planeta. Com 8 bilhões de pessoas ao redor do planeta. Imagine que as árvores têm mão, a grama tem mão, todos dando as mãos, imaginando uma expansão de consciência, enviando luz para o planeta. Basta isso. Não precisa muito tempo, gente. 5, 10, 15 minutos diários é suficiente. Eu vou ver se eu consigo trazer umas meditações para cá. A gente estava muito conectado no outro canal, mas como a gente foi derrubado, a gente está tão pequenininho aqui, nós temos que dar um jeito de encontrar os outros membros e trazer de volta para o nosso canal, porque a gente é uma egrégora muito poderosa. Nós conseguimos mudar. Na meditação global do Cobra, nós conseguimos atingir a massa crítica. Então, nós somos grandes, nós somos gigantes. E como ele falou, tem muita gente que fica decepcionado porque as coisas não acontecem no momento certo. Mas, gente, isso é apenas o ego falando, tá? É o ego. O ego, ele é programado para reclamar. O ego é programado para duvidar. O ego é programado para duvidar de tudo que é espiritual. Então, se você escolhe dizer que não estou vendo nada acontecendo no mundo, olha, eu não vou te convencer do contrário, tá? Nem é o meu papel aqui. Eu só trago as notícias, eu envio amor e luz para você. Eu desejo de coração que você abra a sua consciência, que você expanda e que você consiga ver o que nós estamos vendo. E outra coisa interessante é que as coisas têm que ser devagar. Porque se nós queremos tudo rápido. Mas, gente, para quem esperou tantos 1000 anos, o que são alguns poucos meses ou uns poucos anos? Não é? Então, nós temos que ser pacientes e entender que, é como ele falou, quando você tem dependência num remédio, tarja preta, por exemplo, você não pode tirar aquele remédio de uma vez porque você enlouquece, você pode até perder a vida. Então, a grande divulgação seria dessa forma também. Se de repente vier uma grande divulgação, as pessoas não suportariam. Para nós é muito simples entender, mas
Presta atenção que nós já vemos, nós aqui do canal, nós já estamos fazendo esse trabalho há muito tempo. A maioria de nós, desde que nasceu, nós somos aqueles que estão trazendo a mudança. Nós já nascemos com esse papel de trazer a mudança, de mostrar ao mundo que o mundo não é só físico, muito pelo contrário. Aí você pode dizer assim, mas eu não estou contribuindo. Você está contribuindo. Mesmo que você não acredite que está, só a sua frequência mental, cada um consegue alcançar 5 quilômetros com a sua frequência. Cada um de nós alcança um raio de 5 quilômetros. Você já imaginou o que é isso? Você já pensou quando, vamos supor, 1000 pessoas, que é o que nós estamos chegando aqui no nosso pequeno canalzinho, que começou de novo, 1000 pessoas emanando amor e luz. Calcule a quantidade de pessoas que essas 1000 pessoas alcançam. E aí você vai despertando o seu amigo, a sua família. E aí daqui a pouco vai estar gigante, vai estar imparável. E como ele já falou, nada pode parar o que já chegou. Não está vindo, já está aqui. A mudança está aqui. É uma questão de tempo para que possamos alcançar o máximo de pessoas, para que os nossos irmãos não sejam, não enlouqueçam. Então nós temos que ser pacientes. Eu sei que é difícil, nós queremos que isso aconteça logo, mas gente, nós não podemos ser egoístas. Nós estamos aqui com o propósito de libertar o planeta. Não é só libertar você e a mim. Eu estou aqui só para me libertar. Negativo. Nós viemos com o propósito de libertar todo o planeta. Você é trabalhador da luz. Você nasceu aqui para isso. Você acha que não, mas é. Você nasceu aqui com um propósito. Você não está assistindo esse vídeo aqui à toa. Você tem um propósito gigantesco. Você acha que não, mas você tem. Então vamos focar no coração, vamos ser pacientes e vamos enviar amor e luz para todos os nossos irmãos. Que a mudança está aqui. É uma questão de tempo até que todos sejam alcançados. Espero que você tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e compartilhem o vídeo para que os outros consigam chegar de volta até nós, os que não conseguiram encontrar o canal de volta. Tá? Deixo vocês em amor e luz. Namastê.